Então vamos continuar falando sobre PNL e agora eu quero trazer os pilares da PNL para a gente conversar. Isso é muito importante, exatamente porque como a gente ainda está nessa primeira parte de introdução da programação neurolinguística, em que você já viu um pouco da história, a gente precisa então falar um pouco sobre os pilares. PNL então tem os seus pressupostos e pilares. E assim como toda construção precisa muito bem estar alicerçada, dentro do uso das ferramentas da PNL, a gente também precisa ter esse processo dos pilares que são extremamente importantes. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses pilares. O primeiro pilar, então, é você e o seu estado emocional e os seus níveis de habilidade. Então, um bom praticante de PNL precisa, de fato, tomar consciência, então, do seu estado emocional. Estados emocionais são contagiantes e que bom seria se fôssemos realmente portadores desses estados emocionais que são extremamente importantes para nós, ok? Então, um bom praticante de PNL, naturalmente, quando ele vai interagir com as pessoas, ele precisa, então, tomar consciência do seu estado emocional, exatamente porque é impactante. O estado emocional, ele influencia as pessoas. E se eu não tenho, então, consciência disso e me aproximo das pessoas de qualquer maneira, elas, então, vão fazer uma interpretação de que eu não estou preparado para lidar com elas. Então, essa conscientização de como eu falo, de como eu ando, da minha postura, são extremamente importantes. Então, a primeira parte está aí, estado emocional. Depois, são os níveis de habilidade. O que são essas habilidades? É o seu conhecimento, são as informações que você tem, é o tipo de conhecimento que você tem, que também se torna extremamente importante. Quanto mais você pratica, dentro da PNL a gente tem um termo que a gente utiliza, o aprender e estar no fazer. Então é isso, é praticar. Quanto mais você pratica, mais você amplia o seu nível de habilidade. Lá nos níveis de aprendizado eu mostrei para você os 4 tipos de processo de aprendizado. Então, o interessante então de fato é a gente buscar conhecimento, você fazer as leituras importantes. Então, aqui existem algumas literaturas, Atravessando, Estratégia da Genialidade, Usando a Sua Mente, Ressignificando, Estrutura da Magia. Então, todas essas literaturas são extremamente importantes para você, então, ampliar o seu nível de habilidade. O Refém Emocional. Então, todos esses livros aqui são livros, para o praticante de PNL, são livros extremamente importantes. O outro, Estratégia da Genialidade. Depois nós temos Crenças, do Robert Dilts. Enfim, toda uma literatura que é extremamente importante para você, então, ampliar os seus níveis de habilidade, ok? Então, invista no seu conhecimento. Vamos para o próximo. Depois nós temos as pressuposições da PNL, tá? Os princípios da PNL. Na próxima aula a gente vai falar, então, sobre os pressupostos. Então, é importante você aprender e deixar em mente, ou seja, não é que você vai decorar, mas você ao menos tem que ter as 3 principais pressuposições da PNL, que a gente vai ter uma aula específica para falar somente das 3. Então, quais são essas 3, Saturno? Então, grava aí, anota no teu caderno. Primeiro, níveis neurológicos, depois, mapa e território, e depois, vida e mente, são processos sistêmicos. Então, esses são os principais pressupostos da PNL. Repetir, níveis neurológicos, mapa e território, vida e mente são processos sistêmicos. Esses são as 3 principais pressuposições da programação neurolinguística. Então, é importante você ter em mente elas, porque isso também, de fato, ajuda você a impactar a vida das pessoas, impactar as pessoas. Depois, o outro pilar extremamente importante da PNL é o rapport, ou seja, a sua qualidade ou capacidade de se conectar às pessoas. Essa conexão, ela é muito válida, naturalmente, porque quanto mais você consegue se conectar às pessoas,
melhor vai ser a qualidade do seu relacionamento. Melhor vai ser a sua capacidade de entender quem é essa pessoa, de compreender as emoções dela e, naturalmente, por conta dessa percepção, por conta desse conhecimento, você vai ter condições, de fato, de fazer impactos extremamente poderosos. Eu fiz um curso com o Robert Dilts, dentre vários cursos que eu fiz com ele, eu fiz um curso chamado Poder da Presença, onde ele fala realmente do poder da presença, da capacidade de eu estar aqui agora, de tomar consciência das minhas emoções, da minha postura. Quanto mais consciência eu tenho das coisas que eu faço, naturalmente, mais chances eu tenho de fato, conscientemente, escolher as palavras que eu falo, as emoções que eu tenho, e naturalmente, a partir de tudo isso, a partir da consciência da minha postura, dos gestos que eu tenho. Então, quando eu faço com mais consciência todo esse processo, isso se torna mais revelador para mim, porque eu consigo, então, impactar a minha mente subconsciente e mostrar para a minha mente que, de fato, essa percepção, esse autoconhecimento, esse autocontrole, ele pode se tornar, então, um grande atributo, contributo para o nosso crescimento. Uma vez, então, que eu estou consciente de mim, eu consigo estar mais consciente para olhar para o outro. E essa consciência ela é extremamente importante, porque às vezes a pessoa, quando ela traz uma queixa para mudança de um comportamento, nem sempre ela traz essa queixa conscientemente. Exatamente porque às vezes ela não sabe. Então, voltando lá nos níveis de aprendizado, nem ela sabe exatamente do que ela tem em mente, das informações, incompetência inconsciente total. Ela não sabe que sabe de absolutamente nada. E uma pessoa, um terapeuta, um comunicador, quando ele tem essa capacidade de se conectar ao outro, ele consegue de fato trazer revelações extremamente importantes. Ou seja, consegue ver além, ter uma visão além do alcance. Uma visão que de fato permita você, através então dessa visão sistêmica, compreender algumas situações, por que essa pessoa faz o que ela faz e, enfim, oferecer para essa pessoa as melhores ferramentas para mudança de comportamento. Então, o rapport, ele não é o espelhamento que a gente aprende. O que é espelhamento? É quando uma pessoa, então, ela cruza o braço e eu cruzo também. É quando ela olha para um lado, eu olho também. Ela senta, eu sento. Enfim, o nome disso é espelhamento, muito utilizado em processos de vendas para eu persuadir pessoas. Na PNL, o intuito principal não é simplesmente persuadir para influenciar simplesmente. Não, a ideia aqui é, de fato, a gente ir num nível mais acima, que é a capacidade que eu tenho de me conectar ao outro e de fazer o outro se conectar em mim. Então, quando a gente tem relações dessa maneira, são relações extremamente poderosíssimas. Depois, resultado, ok? E esse pilar é extremamente importante. O praticante de PNL, então, ele precisa ajudar a pessoa a saber o que ela quer. Então, ele precisa, de fato, a partir desse bate-papo, da interação, da compreensão, enfim, ajudar a pessoa realmente se aprofundar nas coisas que são importantes para ela. Então, o enunciado da meta, daquilo que a pessoa quer, muitas vezes a gente não sabe de fato o que a gente quer. Tem muitas pessoas que estão perdidas nisso, exatamente porque muitas vezes elas querem fugir da dor, elas querem evitar a dor, e para evitar a dor, elas acabam fazendo escolhas equivocadas. Quando uma pessoa está sentindo muita dor, qualquer coisa que você oferecer para ela aliviar a dor, ela vai aceitar, mas nem sempre o que ela está escolhendo são as melhores decisões que ela está tomando na vida dela. Então, infelizmente, a gente vê muitas pessoas vivendo processos de dores emocionais, escolhendo qualquer coisa como substituto para trazer algum benefício, algum alívio, mas nem sempre esse benefício e alívio é o melhor que ela poderia oferecer para ela. Depois, o feedback. Isso é muito importante também, esse é um pilar importante, que é saber
se a pessoa está conseguindo o que ela quer, ok? Como é que se faz isso? É através, de fato, do bate-papo, dos encontros que você vai ter com essa pessoa. Então, esse pilar é extremamente importante. Não adianta nada a pessoa trazer uma história para você e você tentar ajudar essa pessoa não do ponto de vista dela, e sim do seu ponto de vista. Quando você ajuda uma pessoa do seu ponto de vista, na verdade você está querendo que ela pense igual você. Mas talvez essa pessoa ela possa pensar melhor do que eu penso. Você pode pensar melhor do que eu penso. Você pode ser um professor ou uma professora melhor do que eu. Então, a ideia é a gente ajudar de fato uma pessoa a pensar ou construir ideias, pensamentos e sentimentos, não a partir da nossa visão, mas a partir da visão dela. Porque talvez o universo dela é muito mais rico do que o meu. É muito mais próspero do que o meu. E não tem problema nenhum nisso. Quanto mais você tem resultado, naturalmente para mim, evidentemente vai ser melhor, porque significa que eu, de alguma maneira, auxiliei você para a conquista dos seus resultados. Então é importante entender que um bom comunicador, palestrante, enfim, terapeuta, coach, às vezes você vai ter clientes que terão resultados maiores do que os teus, e não tem problema nenhum nisso. Porque vai muito de cada pessoa, vai muito da história, enfim, existem muitas coisas envolvidas nesse processo. Depois é a resiliência, então tá aí, é um outro pilar extremamente importante. Resiliência, a gente fala muito dentro da psicologia positiva, a gente vai ter oportunidade então de aprender mais sobre resiliência. Então aqui eu só vou trazer o conceito para você, depois a gente aprofunda sobre o que de fato, como trabalhar a resiliência. Muitas pessoas então têm o conceito do que é resiliência, mas não têm de fato as ferramentas para expandir a resiliência dentro delas. Então tá aí, resiliência é a capacidade que eu tenho de usar a minha inteligência emocional, de usar as minhas emoções a meu favor, para que eu então, no processo de conquista de um objetivo, de um resultado, eu mude quantas vezes for necessário até eu conseguir alcançar esse resultado. Ou seja, é de fato utilizar essa inteligência emocional para prosperar, para ter resultados. E se no meio do caminho acontecer alguma interferência, eu ter condições de lidar com as interferências que aparecem no meu caminho. Depois é a abertura, é a capacidade que eu tenho de estar aberto, ok? Então, toda pessoa, para mudar, primeiro passo importante é ela estar aberta, ela querer, ela desejar a mudança na vida dela. Então, um bom praticante de PNL, muitas vezes, ele vai ser preciso dele, ele conseguir, de fato, ajudar essas pessoas a colocá-las, de fato, numa condição de acreditar que elas podem, que ajudar essas pessoas. Então, muitas pessoas, elas não estão abertas a uma mudança porque elas pensam que não vai dar certo. Então, é importante a gente saber como auxiliar as pessoas nesse processo para que, de fato, elas conquistem os resultados. Então, essa abertura, ela é extremamente importante. Essa abertura, então, vai ajudar o seu cliente, de fato, se conectar a ele da melhor maneira possível, tá? Então, saber trabalhar essa abertura, auxiliar, dar um feedback para essa pessoa é extremamente importante nesse processo, ok? Então, nós vamos agora para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre os pressupostos da PNL. A gente vai falar de todos os pressupostos e depois nós vamos ter uma aula mais específica, onde eu vou falar sobre os principais pressupostos da PNL, tá? Então vamos para a próxima aula para a gente falar dos pressupostos.